Vamos então começar o 11º capítulo, Desdobramento em Serviço. Nós vemos aqui o André descrevendo o trabalho do médium Antônio Castro. Ele coloca que o Clementino se aproxima dele, começa a lhe aplicar passes longitudinais e ele vai como que adormecendo e o seu corpo vai se enrijecendo, né? Então ele vai começando a descrever o que vai acontecendo com esse irmão. Vamos lá. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-se-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Então, o que ele está descrevendo é ele se afastou, ele descreve que ele está num tamanho maior do que ele é, e ele vê o fio de prata, né? Ele vê aquele fio que liga o perispírito do médium ao corpo físico. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Então, o que ele está descrevendo? Que ele não estava bem, ele estava estranho, ele estava com metade do corpo alaranjado, outra metade do corpo azulado. O Clementino fez com que ele, de novo, se encaixasse ali no corpo. O André descreve que o corpo absorveu algumas energias que ele não sabia como explicar, e aí depois ele se afasta de novo, aí já mais tranquilo, já com seu tamanho normal, já a cópia perfeita, o perispírito com a cópia perfeita do encarnado. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração
tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Então, quando o André descreve aquelas duas diferenças de energia, ele estava ainda carregado com energias que são energias da matéria, que são energias da terra. E que essas energias, elas não acompanham o perispírito, elas têm que ficar junto à matéria porque elas só vão se desintegrar, só vão voltar para a terra quando da passagem, quando do desencarne. Então, o que, que o Clementino fez com que ele voltasse ao corpo? Aquelas forças, aquelas energias que fazem parte do corpo, que estavam ali indevidamente no perispírito, elas foram assimiladas pelo corpo para manter o corpo aquecido, manter o corpo ali trabalhando perfeitamente, sem que o corpo ficasse prejudicado por ele ter saído ali em corpo astral, né? Então aí a hora que ele sai de novo, sem essas energias que são da matéria, só com as energias do perispírito, ele sai mais leve, mais tranquilo, só ligado pelo cordão de prata para realizar o seu trabalho. Disse Hilário, com expressão admirativa, aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Então, ele está completamente ligado ao corpo, qualquer coisa que o corpo sentir, ele vai se manifestar, ou qualquer coisa que o perispírito sentir, vai se manifestar através do corpo. Nós vamos ver aqui que ele vai seguindo o trabalho dele e o corpo, ele vai falando através do corpo e descrevendo esse trabalho. É um trabalho mediúnico muito diferente e muito raro. Dificilmente se vê algum médium fazendo esse tipo de trabalho. Observei atentamente um médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesore experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende, irrefletida a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, o que ele está colocando aqui? Ele vê o Castro com uma vestimenta como se fosse um manto branco, esbranquiçado, leitoso, cobrindo todo o corpo. Então, ele só vê o formato do rosto. Então, isso acontece em várias materializações e várias vezes os médiuns videntes
colocam que vêm espíritos só com esse manto branco. Por quê? Porque são espíritos que ainda não conseguem, através do comando da mente, comandar o seu perispírito para que ele tenha a aparência que quer. Então, nós vamos ver, por exemplo, uma declaração de Emmanuel, que ele diz que várias vezes ele se manifesta como o escravo, né, do 50 anos depois, quando nós vamos ver que ele vem como Nestório, né, ele vem como um escravo depois de ter sido Públio Lentulus. Então, o que acontece? Ele monta o seu perispírito naquela encarnação. Na encarnação que ele se manifestava com o Chico Xavier, era do Erasto. Então, a mente plasma, porque o tecido do perispírito é um tecido plasmável. Mas para isso precisa ter conhecimento, para isso precisa ter comando, para poder fazer com que esse perispírito tenha a aparência que o comando do cérebro está enviando. Então, por essa falta de experiência, de conhecimento, de desenvolvimento, o Castro está só com um manto branco, que é como se fosse um lençol, né, que é formado através do ectoplasma dele mesmo. É o próprio ectoplasma dele que está formando, dando forma àquele espírito que eles estão vendo ali, que é o espírito desdobrado que vai começar um trabalho junto aos irmãos ali da casa. Vamos continuar na segunda parte desse capítulo, estudando essa mediunidade tão diferente que é essa mediunidade em desdobramento.